Olá, galerinha dos oitavos anos. Aqui é a professora Lucimeire, professora de História. Estou aqui hoje para abordar um tema muito importante para a história. Tema esse conhecido como Revolução Industrial. Acredito que muitos aí já ouviram, já estudaram sobre esse período, correto? A Revolução Industrial, ela é um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais. Caracterizada pelo quê, professora? Ela é caracterizada pela substituição da energia física pela mecânica, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Essa revolução ela teve início na Inglaterra no século XVIII. Além disso, a Revolução Industrial também ela tem uma função de enorme impacto sobre a estrutura da sociedade, no processo de transformação que vem acompanhada da notável evolução tecnológica. Vamos conhecer mais um pouquinho? Olha só. Aproveitando o slide anterior, tudo que eu falei lá, essa revolução industrial ela é um processo de transformação, que é caracterizada pela transformação técnica, econômica e sociais. Essas transformações, elas são baseadas no quê? Na substituição da energia física pela energia mecânica, da ferramenta pela máquina, correto? Olha só, essa revolução teve início no século XVIII, no local na Inglaterra, e tudo isso, transformações, substituição, Inglaterra e início, consolidou o início do capitalismo. Pioneirismo inglês. Olha só, nesse processo, um país saiu na frente por reunir o quê? Um conjunto de características que lhe proporcionou a oportunidade de investir pesado. Quando se refere aqui, ó, nesse processo, um país saiu na frente, a Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país a sair na frente no processo da Revolução Industrial. E quais foram as principais causas que impulsionaram a Inglaterra sair na frente nesse processo? Olha só, a primeira causa foi o quê? Capitais acumulados. O que seria isso, capitais acumulados? Colônias e acordos comerciais na Europa. A segunda causa seria a disponibilidade de mão de obra. Essa disponibilidade de mão de obra é o cercamento de lotes. Nesse ponto, os camponeses se transformavam em operários. Matéria-prima. Matéria-prima era a reserva de ferro e carvão em produção de lã. Era o que a Inglaterra tinha, que era um dos principais pontos, que era a matéria-prima. 4. Mercado consumidor. Colônias, países europeus e assalariados, certo? 5. Burguesia no poder. O parlamento e a Revolução Gloriosa de 1688. E, por fim, ética protestante, o estímulo ao lucro. Tranquilo? Antes da Revolução. Vamos falar um pouquinho como era o país antes da Revolução. Olha só, antes de ocorrer essa Revolução Industrial, toda a energia era produzida pelo homem. Tranquilo? O que acontece? A produção era mais rápida e lucrativa. Essa produção era feita primeiramente pelas manufaturas, ou seja, o homem produzia, tudo era produzido pela mão do homem. E os salários eram fixos. Para tornar a produção mais rápida e lucrativa, olha só, os burgueses passavam a reunir os artesãos em galpões, fornecendo-lhes o quê? Ferramentas e matérias-primas, correto? Em troca, os artesãos recebiam o quê? Um salário fixo. Assim surgem as primeiras manufaturas, as primeiras unidades de produção capitalista, antecessoras à fábrica moderna. Fases da Revolução. Quais são as fases da Revolução?
Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial e Terceira Revolução Industrial. Lembrando que aqui nós estamos falando de 3 revoluções, porém, a Revolução Industrial é um processo contínuo, que cada dia ela vem tomando espaço no mundo. Vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Revolução Industrial. Essa revolução teve início na Inglaterra no século XVIII e durou de 1750 a 1850. Essa fase foi caracterizada por diversas descobertas, as quais favoreceram a expansão das indústrias, o progresso técnico e científico e a introdução das máquinas. Tudo isso caracteriza a Primeira Revolução Industrial. Segunda Revolução Industrial. Começa em meados do século XIX e durou de 1850 a 1950. Esse período foi marcado pela consolidação do progresso científico e tecnológico, se espalhando por outros países da Europa, como França, Alemanha, e também, nesse período, foi inventada a lâmpada, correto? Tudo isso caracterizado no período da Segunda Revolução Industrial. Terceira Revolução Industrial. Começou em meados do século XX e abrange até os dias atuais, até a atualidade. Tranquilo? Primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial ela é caracterizada como desenvolvimento tecnológico, transformações econômicas e sociais, sistemas capitalista, divisão do trabalho e indústria textil. Vale lembrar que foi nessa época que a Revolução Industrial se transformou na cidade de Londres, a mais importante capital financeira internacional. Além disso, o país também se tornou uma grande potência econômica e dominante. Segunda Revolução Industrial. Olha só, a Segunda Revolução Industrial ela é caracterizada como novo período de industrialização, capacidade produtiva, novas indústrias e avanços tecnológicos, correto? Isso aqui caracteriza a Segunda Revolução. Muitas descobertas foram importantes para alavancar esse progresso, que agora não se restringe somente à Inglaterra. Merecem destaque o quê? Nesse período da Segunda Revolução Industrial? A invenção da lâmpada incandescente, criação dos meios de comunicação como telégrafo, telefone, televisão, cinema e rádio. Também os avanços na área da medicina e da química, como descoberta dos antibióticos e das vacinas. Tranquilo? E a terceira revolução industrial. A terceira revolução ela é caracterizada como alta tecnologia, informática, robótica e eletrônica. Embora o uso de outras fontes de energia já tinham evoluído anteriormente, nesse momento da terceira revolução industrial, surge a energia atômica, como o uso de elementos radioativos, especialmente o urânio. Consequências da Revolução Industrial. Olha só, as consequências dessa Revolução Industrial estão ligadas ao quê? Poluição ambiental, poluição sonora, êxodo rural e crescimento desordenado das cidades e problemas de saúde. Olha só, a Revolução Industrial ela traz benefícios, mas também ela traz malefícios. Como assim? Poluição ambiental e poluição sonora. Essa poluição que é consequência dessa revolução, ela acaba trazendo o quê? Problemas de saúde. Porque o grande avanço de indústrias, o que vai gerando? Vai gerando poluição no ar. E essa poluição vai trazendo muitos problemas, principalmente respiratórios, para a sociedade. Quando nos referimos aqui, êxodo rural e crescimento desordenado das cidades. O que acontece? Com o surgimento da Revolução Industrial,
as pessoas começaram a sair das suas áreas de conforto, que era a zona rural, em busca de quê? Em busca de uma melhor qualidade de vida. Então, eles começam a se mudar para a cidade, entenderam? Pensando eles que ali eles teriam uma oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho. E com isso começa a ter o quê? A desordenada surgimento das cidades. As cidades começam a crescer em grande escala, tranquilo? E isso acaba gerando consequências que não são muito boas para a sociedade. Olha, hoje eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, um tema muito bom, porém um tema extenso. Eu espero que vocês não ficam só no slide que eu estou explicando, mas que vocês também vão buscar, além do que eu passei para vocês, vão buscar outras fontes de conhecimento. Tranquilo? A mensagem que eu deixo para vocês hoje é calma, paciência, saudades, vai passar. Tudo isso é um momento difícil. Eu acredito que logo, logo tudo isso vai passar e vamos estar juntos novamente. Obrigado e até a próxima aula.